Durante meses, Lucas e Felipe viveram em condições desumanas, eram forçados a trabalhar de 15 a 17 horas por dia, aplicando golpes financeiros pela internet. A alimentação era precária e a vigilância constante. Qualquer tentativa de fuga era punida com torturas brutais, incluindo choques elétricos. Bom, gente, em mensagens escondidas, Felipe chegou a relatar ao pai: eles vão tirar nossos órgãos. Como ficar calmo assim? A angústia era constante e a sobrevivência uma luta diária. Eles comentam que até a mobilidade física era limitada. A comida era somente arroz e não tinha mistura, era sempre um carboidrato ali mais vencido. A água não tinha saneamento básico, eles não tinham locais adequados para fazer suas necessidades. Eles tinham que dormir num chão encolhidos porque até a mobilidade física era limitada. Então, eles ficaram no mínimo 3 meses ali, vivendo nessa situação e trabalhando de 15 a 17 horas por dia sem parar. Então agora a gente precisa chamar o mapa. Então aqui nós temos aqui, né, nós vamos caminhar aqui no mapa para Tailândia. Aqui temos Bangkok, o local onde Lucas e Felipe chegaram inicialmente. Depois nós vamos para Mae Sot, que é a cidade na fronteira com Mianmar, onde supostamente trabalhariam. Aí nós caminhamos aqui, né, para Mianmar, país para o qual foram traficados, e vamos para Khieu Khat, local onde foram levados após cruzar a fronteira clandestinamente. Agora a gente chega aqui, né, no complexo do KK Park, que é o complexo onde o Lucas e o Felipe foram mantidos em cárcere e forçados a aplicar golpes cibernéticos. E vale lembrar, golpes cibernéticos em quem? Na população brasileira e também como vítimas o sistema bancário. Gente, agora a gente vai chamar aqui um vídeo, né, de um grande amigo e parceiro aqui do canal, o nosso querido Joel Paviotti, né, que é o nosso vídeo 2. Ele faz uma análise da estrutura política atual de Mianmar, que favoreceu o surgimento de redes criminosas ligadas ao tráfico humano. Ele traz uma análise do tráfico humano no Brasil desde a origem também. Vamos ouvir aqui o Joel. Eu acredito que esse assunto do tráfico humano tenha sido puxado agora neste momento por conta dos 2 rapazes que foram resgatados lá em Mianmar. Mianmar é um país que está acontecendo um genocídio já faz um tempo, que uma maioria budista tem ceifado a vida de outras minorias religiosas, e um golpe de Estado dado lá em Mianmar acabou desorganizando todo o país, desregulando várias legislações e normas, o que favoreceu o crescimento de redes criminosas, inclusive aquelas que fazem tráfico humano. O tráfico humano no Brasil, ele tem, na verdade, 3 grandes segmentos aí. O primeiro é o tráfico humano para entrada em países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos. Há uma sistemática muito ali no meio ali do leste para o norte de Minas Gerais, ali na região de Governador Valadares, e que vários coiotes, que são pessoas que fazem esse tráfico de pessoas daqui para os Estados Unidos. A princípio, essas pessoas pagam para esses coiotes, mas chegando lá no México, os caras entregam eles nas mãos de cartéis e os caras vivem um inferno. Então a gente pode considerar isso o tráfico humano, que tem crescido bastante também. Apesar das últimas notícias que a gente tem, das últimas decisões do Donald Trump e do Joe Biden, ter mostrado que não é muito compensador tentar ir para os Estados Unidos, você vai voltar deportado com algemas. Mas essa é uma parte pequena do que acontece no Brasil. Uma outra parte é o tráfico sexual, que acontece tanto aqui dentro do nosso país, o tráfico interno de meninas, adolescentes e tal, e mulheres de idade dos 18 aos 27 anos, tanto para fora do Brasil, tá? Que é a exploração sexual. Vamos lembrar que o tráfico de pessoas ela tem vários objetivos, mas tem que ser exploração, seja exploração sexual, exploração do trabalho, exploração econômica.
exploração afetiva, você levar uma criança, por exemplo, traficada, para você levar para outra família adotar, né, que não tem filhos. Então, um dos outros setores do tráfico é o tráfico internacional sexual, de mulheres que são convencidas aqui no Brasil a irem até países europeus, como Espanha, França, Itália, Turquia, por exemplo, ou outros países do leste europeu, e ao chegarem lá, essas meninas elas são escravizadas sexualmente e tem, segundo as pessoas que fazem, as redes criminosas que fazem isso, a mulher brasileira ela tem um alto valor sexual ilegalmente lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos não, lá nos países europeus. Por quê? Porque durante muitos anos, até a Embratur chegou a fazer isso um tempo, pregava-se o turismo brasileiro como um turismo sexual. Existem fotos da Embratur, de cartazes da Embratur com as nádegas das mulheres, os seios das mulheres, propagandas de cerveja colocavam as mulheres ali como objeto sexualizado. Não só, mas também as propagandas de carnavais eram vendidas sobre o corpo da mulher. Então, 96% dos traficados em tráfico sexual são mulheres, muitas delas menores de idade, que elas chegam nesses outros países e elas são escravizadas por essas pessoas, esses cafetões internacionais aí ilegais. Isso também é um tráfico bastante importante para a gente poder entender. Mas eu acho que o que eu mais posso contribuir para vocês, afunilando, é com o tráfico humano para a exploração do trabalho, que é um tema que eu já estudei, que acontece muito no Brasil, inclusive. Tanto de fora para dentro, como de dentro para fora, como de dentro para dentro. Então a gente tem, por exemplo, bolivianos, venezuelanos que entram no Brasil, são pegos por empresários ilegais, trazidos até São Paulo e escravizados em lugares insalubres, trabalhando 15, 16 horas por dia. Então são pessoas que vêm de fora para ser traficadas aqui dentro. Tanto pessoas que saem daqui para ter o serviço de trabalho explorado em outros locais. Mas o tráfico interno é uma coisa que a gente precisa estar mais ligado. Não que ele esteja aumentando, mas hoje o Brasil já construiu muitos dispositivos com o Ministério Público do Trabalho para conseguir encontrar essas pessoas e libertar elas. Mas o tráfico humano para exploração do trabalho no Brasil é muito antigo. Ele vem ali da Lei Áurea, né? Quando extingue-se a Lei Áurea, e aí você não tem o projeto de inclusão dos escravizados, dos ex-escravizados, e aí o tráfico dessas pessoas continua como se eles fossem escravizados mesmo. No Brasil, a exploração laboral superou a exploração sexual como principal forma de tráfico, afetando principalmente homens, jovens e migrantes internacionais. Globalmente, 61% das vítimas são mulheres e meninas, enquanto 38% são crianças. A crescente utilização de tecnologia para aliciamento digital tem facilitado a expansão dessas redes criminosas. Esses números reforçam a urgência de políticas públicas para a prevenção de combate ao tráfico humano.